Olá, turma, bom momento a todos. Dando continuidade à unidade 4, que a gente está falando sobre campanhas, né? Campanhas publicitárias, campanhas de engajamento. A gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que vai ser o tema dessa unidade, né, gente? Então, quando a gente fala de campanha publicitária, a gente está se referindo a essas campanhas em cartazes, em filmes publicitários que a gente chama de propaganda de TV, aqueles anúncios também no YouTube, né, nas diversas plataformas de mídia que a gente tem hoje em dia. A gente vê muitos outdoors também pela cidade, a gente vê cartazes, a gente vê textos espalhados por toda parte, justamente com essa intenção, né, de chamar a atenção do público, de causar impacto e de demonstrar a mensagem, né, que fazer com que a mensagem intencionada a partir daquele cartaz seja alcançado em públicos o mais diverso possível, tá? Aqui a gente tem a campanha do agasalho, né, de vários anos diferentes. A gente tem também uma campanha de vacinação de 2 anos separados. A gente pode perceber, gente, a partir dessas ilustrações que a gente tem aqui no livro de vocês, na página 94, que tem um forte apelo, tá? Um apelo visual, porque nós temos imagens que chamem a atenção, nós temos uma fonte que é a letra, né? O modelo da letra, que a gente chama de fonte. A gente tem uma fonte aprazível, a gente tem informações, a gente tem uma cor que chame a atenção. E é tudo isso que é trabalhado em um cartaz de campanha publicitária. A publicidade, gente, ela existe justamente para vender, né, um produto, um serviço ou uma ideia, tá? Como aqui no caso nós não temos nenhuma campanha, pelo menos nessas duas páginas iniciais, nenhuma das duas está fazendo venda de produto, tá? Não é uma propaganda de venda, é uma propaganda que tem a intenção de demonstrar um engajamento com alguma proposta social. Aqui temos a campanha do agasalho. As cores utilizadas, as imagens utilizadas, a, a fonte, as informações que são apresentadas ali, tudo isso tem a intenção de chamar a atenção do público, ok? Existem outros tipos de campanha, como eu estou falando para vocês, as campanhas de venda, onde algumas informações elas são dadas para que o público se interesse por aquele produto e queira comprar pelo preço mais acessível, numa promoção, com desconto, com parcelas e tudo mais. Aquilo que a gente vê nas propagandas de telefonia, propagandas de aparelhos de celulares, propagandas de vendas de diversos produtos. Quando eles querem vender um serviço, é quando vendem o produto da telefonia, por exemplo, internet, pacote de internet, um seguro de saúde, um seguro de vida, um plano de seguridade social, essas coisas. Então ali a gente está vendendo um produto, um serviço, e aqui nesse caso a gente está vendendo uma ideia. Tá? Quando a gente faz uma campanha de agasalho para pessoas em situações mais complicadas que a nossa, né? Em pessoas em situação de rua ou pessoas com baixa renda que precisa de agasalho, de cobertor, de roupas de frio, essas coisas, a gente está ali chamando a atenção do público em geral para se interessarem e se engajarem na ideia de tentar cuidar dessas outras pessoas, tá? Então aqui a intenção dessa campanha é engajar outras pessoas a atender essa ideia, a se importar com o outro, a participar de uma campanha que vai servir de ajuda. A gente tem diversas outras campanhas no nosso no nosso mundo, né? Tem campanhas de vacinação. A gente tem essa campanha aqui do agasalho, que pra gente não é uma realidade, porque a gente não tem períodos de frio aqui, né? A gente tem um período chuvoso, mas período de frio exatamente a gente não tem. Porém, a gente tem campanhas de arrecadação de alimentos, a gente tem campanha para arrecadar
fraldas descartáveis, fraldas geriátricas e produtos de limpeza e colchões e medicamentos e tudo mais, justamente em algumas épocas específicas, né, onde algumas pessoas com uma situação mais complicada de renda, elas precisam dessas ajudas extras, né? E aí, quando se faz uma campanha, a gente precisa chamar a atenção das pessoas para que elas se importem com aquela situação e que elas queiram participar. Na televisão a gente tem o Teleton, né, que é para pessoas com deficiência. Tem também o Criança Esperança, que visa arrecadar dinheiro para ajudar em projetos sociais que envolvem dança, educação, lutas olímpicas e outros esportes, né? Então aqui também é uma campanha, é um tipo de campanha diferenciada, porém também tem a intenção de chamar atenção ao engajamento das pessoas, né? Do público em geral. Eu queria que vocês observassem essas campanhas, que vocês notassem o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente e também respondessem as duas páginas, a 95 e a 94, né? Quer dizer, só tem pergunta da 95 que vocês respondessem a partir disso e que vocês notassem, gente, a utilização das imagens, a utilização dos verbos, tá? Que é aquilo que a gente falou, que os verbos são no imperativo, em terceira pessoa, tá? Justamente com a intenção de chamar a atenção do público, de trazer o público para si. Os verbos no imperativo são aqueles que têm a intenção de te dar um conselho, te dar uma ordem, tá? E aí quando a gente quer chamar a atenção do público para nossa ideia, para nossa campanha, a gente tem que chamar ele aqui para gente, para perto de nós. Então, vacine, ouça, leia, participe. E é justamente nesse sentido que as palavras, né, elas são utilizadas nesses cartazes, nessas campanhas. Aqui tem as propagandas 1 e 2, elas são campanhas do agasalho, as 3 e 4 são campanhas de vacinação. Qual é o objetivo dessas propagandas? A que público elas são dirigidas? Que recursos visuais e verbais comprovam a sua resposta, né? Você vai entender o direcionamento delas, né? A que público é direcionado? E onde foi que você descobriu isso? Como foi que você descobriu isso? Onde, em sua opinião, essas propagandas foram veiculadas? Aí você precisa justificar. Veiculada, gente, se foi na TV, se foi no rádio, se foi na internet, se foi no cartaz colado em algum lugar, se foi no outdoor, tá? A terceira questão, você reconhecerá duas propagandas que fazem parte da campanha contra a poluição de plásticos. Pelo que você viu até agora, o que é uma propaganda de campanha, como você imagina que seria uma propaganda contra a poluição por plásticos. E aqui na primeira tem, você sabe o que é uma campanha. Aqui é para vocês fazerem aquela especulação, pensar a respeito do assunto. A gente tem aqui sobre campanhas publicitárias, campanhas de propaganda, né? A gente tem justamente nesse sentido de observar os recursos verbais, os recursos visuais, o que foi utilizado ali para chamar a atenção do público, para convencer o público e se as informações que estão dadas ali elas são corretas ou incorretas, tá? Então analisem, tentem responder no caderno que a gente vai discutir na aula de segunda-feira. Obrigada a todos.